Amém, glória a Deus. Mais uma noite nós estamos aqui para poder dizer que o Senhor é bom. Agradecer a você que está ouvindo este vídeo e graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez simultâneo com vocês no YouTube, com os irmãos aqui no Zap para a glória de Deus. Louvado seja Deus porque Ele é bom, né? Estamos aqui com a irmã Vera lá de Calcaia, no Ceará, a irmã Lucinha e o irmão Carlos em Feira de Santana, Raquel em Pinaré, Maria em Salvador, Eleni no Baixo Sul da Bahia também. Eu não sei exatamente onde é a irmã Eleni. Onde é a irmã Eleni? A senhora é de onde, minha amada? Minha filha. Aqui do Ceará, mas eu estou em Grapiúna, no município de Grapiúna. Município de Grapiúna. Amém. Amém, amém. Aí a irmã Jússi também aqui de Salvador. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, queremos ser gratos ao Senhor, né? Porque nós estamos aqui. E vamos orar, fazer uma oração, né? Antes da gente entrar aqui na palavra, para a glória de Deus. Quero te pedir para, antes de você sair desse vídeo, deixe o seu joinha. É a palavra de Deus que está sendo levada, que está sendo falada, que vai ser falada, né? Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, nos ajude a fazer crescer esse canal. Se inscreva no canal, para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus, por essas pessoas que estão aqui no Zap, por suas famílias, Pai. Também essa pessoa que está nos assistindo aqui no YouTube, Pai. Muito obrigado, Deus. Jesus, que a sua família, os seus parentes, Deus, os seus amigos venham ser também visitados, Pai, neste momento, Pai. E nós queremos profetizar tanto para os irmãos que estão aqui no Zap, ao vivo, como também para os irmãos que vão assistir no YouTube, que a tua bênção, Senhor, a tua bênção, em o nome de Jesus, nós profetizamos que as tuas bênçãos estejam sobre a casa dessas pessoas, seus familiares, Pai. Oh, Pai querido, nós colocamos diante de Ti, Senhor, os trabalhos dessas pessoas, Pai, a sua saúde. Deus, aonde tiver o enfermo, nós profetizamos cura em o nome de Jesus. Seja curado em o nome de Jesus. Seja restaurado em o nome de Jesus. Aonde houver impaciência, Deus, aonde houver uma pessoa, Pai, que não sabe mais para que lado ir, Senhor. Neste momento, Pai, nós profetizamos, Pai, em o nome de Jesus, Pai, que essa pessoa ela tome essa palavra que vai ser lida, Deus, como uma bússola, como uma direção para ser seguida, Pai. Fala com esta pessoa neste dia, Senhor. Fala com ela, Pai. Dá direção, Senhor. Colocamos tudo isso diante de Ti, dizendo que nós precisamos ser parecidos contigo, Deus. Obrigada pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai. Ainda colocamos diante de Ti os empresários, Pai. Aqueles que estão abrindo seus negócios, aqueles que já têm os seus negócios. Pai, faz prosperar, Senhor, para que assim seja, Pai, aberto outras portas de emprego para tantos pais de famílias que estão desempregados, Senhor. Usa da tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o mundo, Deus. O mundo pertence a ti, Deus, porque foi tu quem criou o mundo, Pai. Nós somos teus filhos e assim nós abençoamos com toda sorte de bênção todas as pessoas de todo credo, de toda religião, Senhor. Nós profetizamos bênçãos em o nome de Jesus para todas essas pessoas que são nossos irmãos e os teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos finalizando hoje Provérbios, a partir o 31, a partir do 17, nós tínhamos parado no 17, vamos pegar aqui no 18, para a glória de Deus, e fala assim o 18. Aleluia. Esse 31, ele está falando, ainda continua falando dos conselhos que a mãe do rei Lemuel deu para ele, né? Ela, como com certeza uma boa filha,
e com certeza foi uma boa esposa. E aqui a gente está vendo uma excelente mãe aconselhando o filho de como se comporta, né? Uma pessoa, seja uma dona de casa, um dono de casa, um pai de família, uma mãe de família, como se comporta. São bons conselhos que uma mãe está dando para um filho. E aprove a Deus, né? Inspirar Salomão para deixar esses escritos para nós hoje. Vamos lá no 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que confia em Deus, ainda que a sua lâmpada não se apaga à noite, a gente pode ver que é Deus falando pra gente que mesmo quando a situação ela estiver difícil, nós não devemos enfraquecer a nossa fé, não devemos desanimar, aleluia, não devemos apagar a nossa lâmpada à noite, quer dizer, quando escurecer, quando as coisas estiverem difíceis, que a gente não sabe que rumo tomar, devemos confiar em Deus e sempre com Ele falar, e Ele vai nos direcionar para a gente não se perder no caminho que Ele quer que a gente ande. 19. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roça. Na roca, é isso, irmão, na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não tem como uma pessoa ser uma pessoa temente, obediente a Deus e não ser uma pessoa que saiba agir com amor com o outro. Não tem como uma pessoa dizer eu tenho Deus e ver o necessitado e não estender a mão. Ou então nem saber se aquela pessoa é necessitada, mas ouve Deus falar no seu coração, ajude fulano, né? Ajude fulano. Aleluia. Glorificado seja Deus. Então, uma pessoa temente ao Senhor é uma pessoa que está sempre pronta para atender a necessidade de um aflito. Ainda ontem eu conversava com uma irmã no privado, né? E ela me falando, né, que a casa dela é um refúgio para muitas pessoas. E ali eu me lembrei, Deus me trouxe à memória da parábola do bom samaritano, né? Os hebreus se tinham como um povo de Deus. No entanto, não viram aquele homem jogado na beira da estrada e não fez nada, né? E aí vem um samaritano, uma pessoa tida como um herege, como uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que não tinha Deus, e foi quem acudiu o aflito e o necessitado. Por que Jesus deixou essa palavra, irmãos? Para poder nos mostrar que tem gente que está dentro dos templos, mas não é piedoso, não atende às necessidades de quem precisa, de quem necessita. Aleluia. Não estende as suas mãos, não está apto. Não estou falando só de dinheiro, estou falando em quantia não, irmãos. Muitas vezes o que o outro está precisando é um abraço. É que você vá e ajude a lavar um prato, a lavar uma roupa, ou dar 1 quilo de arroz, sabe? Dividir aquilo que Deus te deu com quem está necessitado. Existem várias maneiras de ajudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não existe uma pessoa temente a Deus e que não estenda suas mãos para quem está necessitado. Não existe uma pessoa obediente a Deus que não cumpra com aquilo que Deus colocou no seu coração
para poder fazer. 21. Não temerá por causa da neve. Quer dizer, não vai temer porque das dificuldades. Não, tá difícil o tempo, né? Então é melhor eu vou guardar esse meu quilo de arroz aqui porque as coisas estão difíceis. Não. Não teme as dificuldades. Deus colocou em seu coração de fazer, faça. Irmãos, não existe esperar um tempo para poder fazer o bem para quem precisa. Não existe esperar um tempo para dar comida a quem tem fome. Vai esperar o quê? Morrer de fome? Vai esperar o quê? Jesus voltar e perguntar: tive fome e tu não me deu de comer? Alabar que nevia, alamachuri devas. Aleluia, devemos andar pelo que Deus fala para nós. Deus fala com você. Deus fala comigo porque Ele é meu Pai, Ele é o seu Pai. Ande pelo que Deus diz. Pelo que Deus te diz. Aleluia. Então não ponha desculpa em seja lá o quê. Porque quando Deus vier fazer a prestação de conta, irmão, Ele não vai querer saber, eu ouvi fulano, eu ouvi ciclano. Ele vai dizer, não, por que tu não tomou conselho comigo, que sou o teu pai? Aleluia. E é por isso que aqui sempre eu digo, aprendam a ouvir Deus. Porque, irmãos, a religião, ela sempre ensina você a ouvir fulano. Porque Deus fala com o profeta, Deus fala com a profetisa, Deus fala com o pastor, Deus fala com o pregador, Deus fala com fulano, Deus fala com o ciclano. Deus quer falar com todos os filhos porque Ele é pai. Aleluia. A religião, ela quer que você sempre viva escravo de que outro ouça Deus falar para poder vir lhe dizer. E eu, debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu te digo, aprenda a falar com o seu pai. Aprenda a ouvir o seu pai. Porque no dia da prestação de conta, você não vai poder botar ciclano e nem beltrano como desculpa. Halabar que neve, a subnefar. Aleluia, Jesus. Aprenda a falar com Deus. Irmã, mas eu falo e eu não ouço. Continue falando. Continue falando. Umas pessoas, irmãos, ouvem Deus falar como se fosse a voz dela mesma, repetindo dentro dela. Outros, de fato, já ouvem uma voz audível mesmo no ouvido. Outros, Deus fala através de sonho. Outros, Deus fala através de uma música. Deus tem várias maneiras de falar. Deus fala através do vento. Deus fala através de um pássaro. Fecha a tua boca e abre os teus ouvidos para ouvir o que Deus está dizendo. A maneira que Ele está se manifestando para falar com você e que você não está entendendo. Não fique esperando que Deus fale com A, com B e com C para vir dizer para você. Meu Deus do céu. Aprenda a ouvir Deus, irmãos. Vá na palavra. Vá na palavra. Não tem como uma pessoa ir na palavra e não encontrar resposta para aquilo que está querendo, irmão. Aprenda a ouvir o Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Aprenda a ouvir. Não tem como, irmãos, um filho dizer, Deus, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Fale comigo. E Deus se calar, irmãos. E Deus ficar mudo. O exercício para você ouvir a Deus, esse sim você tem que ser persistente. Não é porque hoje eu perguntei algo que eu não ouvi, ele respondeu, ou eu não entendi quando ele respondeu, que eu vou desistir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória e honra seja dada ao nosso Deus. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. Espírito Santo, a irmã Lucinha caiu aqui, gente.
Deixa eu pegar aqui ela novamente. Glória a Deus. Nós estamos, como eu falei, simultâneo aqui no YouTube e no Zap também, para a glória de Deus. Não temerá por causa da neve, o versículo 21. Porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Quer dizer, eu não vou temer fazer o que Deus me manda, porque eu já tenho estrutura, já fui provada o suficiente para saber que o melhor é obedecer a Deus. E como eu estava dizendo, a religião, irmãos, ela sempre quer que você procure um profeta para ver o que é que Deus vai falar, que você procure um pastor para poder ouvir o que é que Deus vai falar. A palavra de Deus, ela é clara quando Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto e em secreto ele te ouvirá. Mas a religião quer que eu e você viva submissa a B, ou C, ou Z para poder ouvir Deus falar. Deus quer falar contigo. Ele é amigo, ele é pai. Que pai é esse que não quer falar com o filho? Observa como Deus está falando com você. Passe a observar, feche a sua boca. Outra coisa, irmãos, a religião, ela ensina que você tem que falar, fazer aquelas orações gritando, que é para todo mundo saber o que você está passando. Enquanto Jesus diz, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, irmãos. Aleluia. Olha a oração de Ana. Ana não tava lá, sabe fazendo aquele escândalo. Não, nem Eli, o profeta, entendia o que era que ela estava dizendo. Era uma conversa dela e do pai. Eu te digo, irmão, que as maiores respostas que eu já tive de Deus é de boca fechada. Pense numa pessoa que o cão tem ódio, sou eu, porque as coisas que eu vou fazer, irmão, ele caça para poder tentar saber o que eu vou fazer. E eu calada ali, ó, calada, eu e Deus, na minha mente, no meu espírito, eu pergunto a Deus. Deus sabe o que eu vou pensar antes mesmo de eu falar. Ele já sabe o que é que eu vou pensar, imagine meus pensamentos. Então eu converso com ele lá, faça esse exercício, aprenda a conversar com seu pai no seu espírito. O seu pai é espírito e ele entende o teu espírito. Pare de viver submisso, esperando, passivo, esperando que Deus fale com fulano para passar para ciclano. Ô irmão, nós não vivemos mais nisso. Se assim a gente viver, vamos viver igual aquele povo lá no deserto, que primeiro Deus disse, fale para o povo que eu vou descer, Moisés, eu quero falar com eles. Na hora que Deus, diga para o povo para se preparar que eu vou descer para falar com eles. Na hora que Deus desce, o povo tem medo. E aí agora diz, olhe, fale tu, Moisés, com ele, e aquilo que ele te disser, tu passa para nós. Irmãos, o exemplo que a gente tem do povo que fazia isso é que eles pereceram e não entraram na terra prometida. É isso que você está querendo? Analise aí. É a palavra de Deus que fala, não sou eu. 22. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Aqui está falando de uma pessoa que vive, que pratica justiça. Aleluia. Que pratica justiça, que anda em retidão. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não posso andar com a Bíblia na mão e estar praticando injustiça. Eu não posso dizer que sou cristã e tá fazendo o que desagrada ao Senhor. Ei, há pouco tempo eu estava aqui dizendo com os irmãos no Zap que estão aqui comigo. Não tem como, não existe um céu para as pessoas que estão de mal.
Não existe um céu para quem bloqueia o outro no zap. Não existe um céu para quem fala mal do outro. O céu é um só. Se você faz dessas coisas, se converta em nome de Jesus. Se converta. Uma coisa é você ir lá e bloquear uma pessoa que está, uma empresa que está ali fazendo mal, ou sei lá, no caso de uma mulher, um homem que está se enxerindo com ela, tomando ousadia com ela, ok, vá lá e bloqueie, corte o mal pela raiz, mas irmão, uma pessoa que se diz ser cristão, bloquear o outro, vai se converter, porque lá no céu não entra gente dessa forma. Se Jesus voltar hoje e eu e você fizer um negócio desse, estiver praticando isso, eu e você não entraremos no reino do céu. E de nada adianta nadar e morrer na praia. Alabar, que banda ravassúbia, aleluia. Louvado seja Deus. Analisemos os nossos feitos. O Senhor vê todas as coisas. Pratiquemos justiça. De nada adianta saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e viver fazendo injustiça, praticando injustiça. Aleluia. O que é injustiça? É uma desobediência, irmão. É uma desobediência. E quando você pega a Bíblia toda, que você espreme, a única palavra que vai sair é: obedeça a Deus. Tenha temor a Deus. Como é que eu vou ter temor sem obedecer? Como é que eu vou amar a Deus sem obedecer? Como é que eu digo que eu vou amar a Deus e aborreço meu irmão? Isso é mentira, irmão. A própria palavra de Deus diz, se eu não me engano é Pedro, nas cartas de Pedro e nas cartas de João, que diz que quem diz que ama a Deus e aborrece um irmão é mentiroso. Que se não pode amar o irmão que está vendo, como é que vai amar a Deus que nem vê? É o próprio Deus que diz na palavra dele. Pratiquemos justiça. Andemos pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. Aleluia. Louvado seja Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. A força e a glória são as suas vestes. E ri-se do dia futuro. A força e a glória são as suas vestes. As vestes de quem? De quem pratica justiça. Aqui não está falando de tecido de pano. Aqui está falando das práticas, da maneira de ser, da pessoa que sabe estender a mão, da pessoa que sabe amar o irmão. Quantas pessoas dizendo eu sou de Deus e enganando, furtando, defraudando, difamando. Que vestes são essas? Que diferença tem uma pessoa dessa com os ímpios? Nenhum, irmão. A própria palavra de Deus está dizendo. Salmo capítulo 1, que o irmão Carlos leu aqui, irmão Carlos lá de Feira de Santana leu aqui, capítulo 1, Salmo, primeiro capítulo de Salmo, é isso mesmo, primeiro capítulo de Salmo. Não subsistirá o ímpio dentro da congregação, do ajuntamento dos justos. Não tem como se esconder por muito tempo no meio de quem é reto, no meio de quem é justo. Chegará um dia que, por mais que quem se esconda, o Senhor virá para separar o que é joio e o que é trigo, o que é certo e o que é errado. O justo juiz vem aí. E existe, como eu estava dizendo há pouco aqui com os irmãos do Zap, os irmãos que aqui estão, e existe o dia do juízo final e existe o dia do juízo que já acontece a todo momento, quando eu e você tentamos nos esconder
alabar revácia, para fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Deus vem e mostra, ó, as claras para todo ver. Cuidado. Aleluia. 26, versículo 26, do último capítulo de Provérbio. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Uma pessoa que serve a Deus, que anda pela palavra de Deus, não é só que conhece. Irmãos, tem gente que conhece Deus, mas nunca experimentou Ele. Tem gente que conhece Deus, mas não obedece a Ele. Tem gente até que vai para a igreja de segunda a segunda, mas que não obedece a Deus, não é temente a Deus. Mas a pessoa que obedece, quando ela abre a boca, ela abre com sabedoria. Por quê? Porque primeiro ela já pesou no que é que ela vai falar. Aleluia. Abre a boca com sabedoria. E o que é reto, quando fala aqui, e a lei, é o que é reto, a beneficência, a bondade, a retidão, a justiça, está na sua língua. O que é que você anda falando? Você anda engrandecendo o nome de Deus ou entristecendo a Deus? 27. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Ainda há pouco, eu conheci uma pessoa que mal começou a trabalhar, já estava desejando folgar. Que dizer? Quer comer o pão da preguiça. Versículo 27. O 28 diz: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu és de todas superior. Tu és virtuosamente superior a todas as boas filhas. Aqui, irmãos, é o próprio Deus que um dia Ele vai chegar para mim e para você, se retamente nós andarmos, e dizer: este é o meu filho, que diante de todos os filhos, esse aqui agiu superior a todos os outros filhos. Venha morar com o Pai. Assim também como terá aquele que pratica o erro, pratica o engano, pratica a injustiça, pratica a leviandade, pratica a inimizade. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que a inimizade é como um pecado de feitiçaria, irmão. Aleluia. Aborrecer um irmão. Provérbios também fala. Nós estamos aqui lendo, encerrando Provérbios, né? A gente viu lá também, Deus abomina um irmão que aborrece outro irmão. E não precisa ser de sangue. Todos nós somos irmãos porque somos filhos, todos criatura de Deus, todos filhos de Deus. Imagina um irmão aborrecendo o outro, levantando contenda com o outro. Deus aborrece e abomina quem pratica tais coisas. E tem muita gente com a Bíblia na mão, indo para o templo, acabando a testa no chão, joelho no chão e fazendo inimizade. Deus não tem esse aí como obediente, irmãos. É uma pessoa que precisa, se eu agir assim, se você age assim, precisamos ser tratados por Deus verdadeiramente. Não podemos dizer eu sou de Deus e aborreço o irmão. Não podemos dizer eu amo Deus, mas odeio o irmão. O dia do juízo final está vindo. 30 e 31 para a gente encerrar. Enganosa é a graça
Quer dizer, ele está dizendo que enganosa é a beleza e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme a Deus, ou o homem que teme a Deus, esse será bem louvado. Ou essa será bem louvada, bem-aventurada. O que é bem-aventurada? Tudo que ela fizer irá bem. Porque é uma pessoa temente a Deus, que pratica o que é reto, o que é justo. 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-nas nas portas as suas obras. Quer dizer, tudo que um homem de Deus que anda temente ao Senhor, que obedece e ouve a voz do Senhor e pratica, é uma pessoa que tudo o que fizer irá bem. Mas aquele, irmãos, que não ouve, não obedece, ou aparentemente parece ser tudo que bota a mão para fazer. Aí agora começa. O inimigo está se levantando. O inimigo fez tudo para dar errado. O inimigo está dificultando. O inimigo cerrou minhas finanças. O inimigo isso. Satanás aquilo. Satanás isso. Satanás aquilo. Irmãos, abre o olho. Observa que Deus não está nesse negócio. Observa que você está diante de um desobediente que ao invés de tomar e de admitir a sua desobediência e se consertar, agora começa a colocar a culpa em Satanás, dizendo que foi ele que fez ela errar. Dizendo que é ele que está fazendo ela se meter. Irmão, você está inocentando Satanás de forma nenhuma. Mas tem muita gente errando e procurando qualquer um outro que seja Satanás ou eu ou você para colocar a culpa. Uma coisa é certa, irmãos. Uma pessoa que muito se justifica é ruim para se arrepender e para obedecer. Uma pessoa que vive botando culpa todo o tempo em cima do outro é uma pessoa que é incapaz de admitir seus erros e de confessar, admitir, confessar e largar. Uma pessoa que só vê o erro do outro também é uma pessoa difícil de admitir, de confessar e de largar suas práticas. A palavra de Deus diz que quando eu e você quiser saber quem é uma pessoa, a Bíblia não diz que eu e você deve olhar para o que essa pessoa fala. Ah, mas a Bíblia diz que o que a boca fala é porque está cheio no coração. Ok, é a palavra de Deus e é verdade. Mas a Bíblia também diz que quando eu e você quiser saber quem é uma pessoa, que eu e você devemos olhar para os frutos. O que essa pessoa faz. Porque uma pessoa que não anda na direção de Deus, ela fala uma coisa, mas pratica outra. E aí por isso que eu sempre digo, e encerro minha palavra aqui, que a gente tem que ter o dom do discernimento para não ser enganados, principalmente pelos falsos da fé. Existe isso? Existe. Muita gente por aí, a própria Bíblia fala que nos finais dos tempos viriam muitos falsos, se fingindo ser o que não são, querendo que você faça o que eles não fazem em oculto. Mas Deus que vê tudo, trará juízo no dia e no momento certo. Mas que eu e você, que nós possamos, através dessa palavra que foi liberada aqui, que nós possamos pegar a nossa porção e tomar ela como uma direção para a gente não errar e não desagradar o Senhor. E nem quando chegar no último dia, ao invés de ouvir vinde benditos do meu Pai, a gente ouvir apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, pelo que nós praticamos. Amém, meus queridos? Essa foi a palavra
que o Senhor liberou para nós nesta noite. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui no Zap, os irmãos que estão aí no YouTube. Não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de compartilhar. Se inscreva no canal e nos ajude a levar a verdadeira palavra de Deus sem enfeite, sem rodeio. Esta é a palavra de Deus e nada mais. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima.